Já vamos, sem perder tempo, conferir a grande vitória do Ceará por 2-0, um resultado super importante. O Ceará pegou o elevador, é nono colocado. A gente já tem imagens aí direto da Arena Fonte Nova e quase, meu irmão, que o Richard engoliu um frango, né? Tem dias parece que a maré começa a mudar também, né? Porque seria um frango daqueles de manual, num primeiro tempo em que o jogo foi ruim e dentro de um jogo ruim o Bahia foi um pouco melhor. O Ceará se preocupou muito mais em neutralizar o ataque baiano. A gente vai até, o Guto Ferreira até na entrevista coletiva dizia abertamente que no primeiro tempo o fundamental era não tomar gol, até porque de fato, com exceção do jogo contra o Vasco, o Ceará tomou gols em início de partidas no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo. Nessa sequência agora, que dos últimos 12 pontos disputados, o Ceará conseguiu 8. Então a gente vê algumas chances, essa mais clara que o Lima salva, né? Depois de um bom calcanhar do Fecim, que eu não sei se você se lembra, o seu menino que surgiu no ABC, teve no Corinthians, agora está no Bahia. Na volta do intervalo, o Ceará ainda tem duas chances no segundo tempo, uma finalização do Léo Chu e essa cabeçada do Thiago Manuçá. Mas no segundo tempo o Ceará já volta mais aceso. O Vina bate uma falta, depois tem um chute de média distância também dele, fazendo o Anderson, que entrou um pouco antes do intervalo, né? O goleiro se contundiu, e aí o Douglas se contundiu, e aí o Anderson entrou, aí a segunda finalização do Vina. E aos poucos o Guto foi soltando a equipe, tira o Fabinho, coloca o Nares. Primeiro coloca o Saulo Mineiro no lugar do Léo Chu, depois traz o Saulo Mineiro para jogar de novo de centroavante com a entrada aí, já a primeira participação do Saulo Mineiro ainda com o Kleber em campo. Mas depois ele tira o Kleber para colocar o Leandro Carvalho e centraliza o Saulo. E o gol, esse gol, eu até no comentário pós-jogo para a jogadeira Band News e para o YouTube do Futebolês, frisava, esse talvez seja um melhor recorte do que é o melhor Ceará. Marcação na saída de bola, interceptação, poucos toques para chegar na frente. O Nares foi muito esperto, tocou de primeira, e aí o Vina vive um momento espetacular. Aliás, não dá para dizer o momento, né? Acho que a gente tem que falar a temporada. O momento é quando o cara faz uns 2, 3 jogos. Bem, a temporada do Vina é espetacular, já deixou o Ceará à frente. E aí o Ceará controlou a partida, faz o segundo gol com o Saulo Mineiro. O Bahia teve 2 finalizações de fora da área, uma delas até um chute do Rossi que o Richard meio que solta. Mas assim, jogando trabalhado, mesmo com as alterações que o Mano Menezes fez, colocando o Gilberto, abrindo mão do Edson para colocar o Elias, ou seja, um jogador que é muito mais um terceiro homem de meio de campo do que um volante para ajudar na construção de jogadas, o Ceará se ouve muito bem e aí conseguiu o resultado sem muita contestação. Resultado esse que fez o time dar um belo salto na classificação. E um resultado muito justo pelo que foi o segundo tempo. Nono colocado, a gente vai conferir daqui a pouco a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes, porém, a gente vai falar com o técnico Guto Ferreira, o Guto que treinou já o Bahia, inclusive, já conhece bem a imprensa de Salvador. Segundo o Guto, falavam que ele só entregava a camisa e o Gordiola, o Guto, está dando uma bela resposta aos críticos, principalmente quando dirige o Ceará contra os baianos. Com essas 5 substituições, permite que você monte estratégias. O primeiro tempo a gente não podia, em hipótese alguma, levar o gol. E o segundo tempo a gente se adiantou um pouco mais na parte ofensiva. Fizemos as variações de jogadores que entraram descansados, com bom desempenho, contra a equipe deles que começou a ter um desgaste. Os jogadores, eles também tiveram trocas, mas eles não foram tão felizes nas trocas como nós fomos. E aí nós tomamos conta da partida e conseguimos o placar que nos coloca aí na 9ª posição e nos deixa bastante felizes. Será hoje o melhor nordestino da Série A do Campeonato Brasileiro, 32 pontos. Repito, 2 vitórias fora de casa, onde o Ceará tinha um rendimento muito ruim como visitante. É o segundo pior visitante da Série A, né? Agora é o 11º. E aí já melhora, né? Classificação interna. Assim. Goleia o Vasco, vence o Bahia. Danilo Queiroz, uma maravilha, até para rimar. Tudo bem, Danilão? Boa tarde para você. Tudo ótimo, José. Um abraço para o Caio. Ótimo. Bem, para o Anderson. E, além disso, questão que muito, a gente até conversava sobre isso, um saldo negativo é muito ruim, porque ele faz com que a equipe, na hora do critério de desempate, se empatar no primeiro critério, que é número de vitória, vai para o saldo. E aí você perde uma colocação, pode perder a posição para estar numa Copa Sul-Americana no ano que vem, que seria um dos objetivos da equipe do Ceará. E com esses 5 gols de saldo, o Ceará marcou 6 nos últimos 2 jogos e só sofreu 1, então 5 gols de saldo,
O saldo que até lá era de 5 gols negativo, passou a ser 0. O Ceará abre caminho para, a partir de agora, com novas vitórias dentro do Campeonato Brasileiro, ter um saldo positivo. Além disso, a eliminação na Copa do Brasil deixou um gosto amargo na boca do torcedor e ele talvez não tenha percebido que o Ceará enfrentou nos últimos jogos os times que estão brigando ali na frente no Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, José, foram 11 últimos jogos com apenas uma derrota do Ceará no Campeonato Brasileiro. O problema, talvez, é que foram muitos empates, a pontuação não estava legal, o Ceará estava caindo, estava vendo a zona de rebaixamento se aproximar, mas com essas 2 últimas vitórias, vai ali para o meio da tabela e começa a pensar em outras coisas, pensar em classificação para uma competição internacional, ao invés de pensar em apenas se livrar do rebaixamento. É isso aí, Dani. Lembrando que são 8 vitórias do Ceará, 8 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, 34 gols feitos, 34 sofridos, o saldo é 0. Então, como o Danilo falou, até por essa questão dos 6 gols nos últimos 2 jogos, o Ceará tem também a possibilidade de zerar o que era um negócio muito ruim, que era um dado ruim para o Ceará, era administrar esse saldo negativo. O Ceará tomou 4 gols do Grêmio, né? Sofreu algumas goleadas, tomou 4 gols do Red Bull Bragantino, por exemplo. O Ceará entra também na rodada em 11º porque o saldo dele era pior do que o do Corinthians e que o do Fortaleza. Ainda é pior do que o do Fortaleza, né? O Fortaleza é 2 positivo. Mas é importante, é fundamental. Esse gol, por exemplo, do Saulo Mineiro e aquele do Vina de pênalti no final contra o Vasco é que possibilitou isso. Às vezes passa meio batido, porque o time ganha o jogo, mas é interessante e fazia tempo que o Ceará não tinha saldo positivo na tabela. Na verdade não tem saldo positivo, mas não tinha um saldo negativo. E aí, se você vai lembrar que nos últimos jogos, e aí contando o jogo contra o São Paulo, são 2 gols sofridos e 1 de pênalti, e o time sendo menos agressivo, o Richard trabalhando pouco no jogo, mostrando de novo uma ideia de jogo defensivo, de consistência defensiva. O Richard não trabalhou tanto contra o São Paulo, tem 2 boas defesas no jogo, e no jogo contra o Vasco e no jogo de ontem foi muito pouco, ele precisou aparecer pouco no jogo. Eu sempre falo isso, às vezes o time sai do 0, mas o goleiro é o melhor em campo, ou seja, o teu sistema defensivo não funcionou tanto, ele foi agredido muito, o adversário entrou muito na tua área. Não foi o caso, nem mesmo no primeiro tempo, quando o Bahia foi um time mais incisivo do que o Ceará.